Oi pessoal, hoje a gente conversa sobre Diário de um Homem Supérfluo, de autoria do Ivan Turgenev. Esse livro foi publicado originalmente no ano de 1850 e foi trazido para o Brasil pela Editora 34 em tradução direta do russo, feita pelo Samuel Junqueira. E eu acho que esse é o primeiro trabalho do Samuel Junqueira que eu leio e olha, devo dizer que gostei bastante. O pós-fácil que ele faz aqui é sensacional. Mas então vamos falar de Diário de um Homem Supérfluo. Esse livro é narrado em primeira pessoa pelo Tchulkaturin, um homem que, apesar de estar na flor dos seus 30 e poucos anos de idade, descobre que muito provavelmente está a 2 semanas da sua morte. Então, já que só é recomendado pelo médico que ele fique na cama o dia inteiro, ele resolve que nessas últimas 2 semanas vai escrever um diário. E aí, no início, é até divertido, porque ele fica meio que confabulando. Nossa, o que eu devo escrever nesse diário? Ainda mais que faltam apenas 2 semanas para minha vida acabar. E aí ele decide, após confabular um pouco ali com o leitor, que vai escrever sobre a própria vida. Então ele começa a narrar um pouco da infância dele, a gente fica sabendo que ele é membro de uma família de proprietários de terras bastante abastada e que, apesar de vir de uma família abastada, ele não teve uma infância muito feliz. Ele é filho único, é educado em casa, então é muito sozinho, não tem contato com muitas crianças da mesma idade que a sua. O pai dele era bastante viciado em jogos e a mãe dele era viciada em movimento, estava sempre pra lá e pra cá, não parava de trabalhar na casa um segundo, sempre coordenando os empregados. Ele até comenta aqui que só viu a mãe dele descansar um único dia, que foi o dia da sua morte, quando ela já estava no túmulo. E quando ele está com 12 anos, ele precisa se mudar para Moscou, porque o pai dele morre e toda a propriedade da família deles é utilizada para abater as inúmeras dívidas que o pai deixou com o jogo. E aí ele vai contando algumas coisas do dia a dia dele, lembrando alguns momentos específicos da vida, e ele resolve se demorar um pouco mais no relato de quando ele vai passar 6 meses numa cidade provinciana, conhece um homem muito importante e se apaixona pela filha dele. E aí ele vai descrevendo como que é a relação entre ele e essa mulher chamada Lisa, que é o apelido, aliás, um dos, porque os russos não dão só um apelido para os nomes, então é um dos apelidos de Elisavieta. Então ele conta um pouquinho de como era a relação deles dois, dos passeios que eles faziam, e ele conta que estava completamente apaixonado por ela, mas que achava que não era recíproco. Ele comenta que ela provavelmente gostava muito dele, mas que ele não sentia que era amor mesmo, como era o que ele sentia por ela. E eis que um belo dia chega um homem muito jovem, muito bonito, para ficar também na casa do pai da Lisa, ou seja, temos aí uma concorrência pro Tchulkaturin, e aí as coisas começam a desandar um pouco. Então ele conta um pouco dessa história, e no meio dessa história ele se assume um homem supérfluo e ele tenta provar isso pro leitor. E o Turgenev já apareceu aqui com um vídeo para Memórias de um Caçador, que, aliás, que leitura maravilhosa, vou deixar o link aqui nos cards. E aí lá eu comento que eu fiquei um pouco interessada em um conto específico chamado Hamlet, do distrito de Shigriri, se eu não me engano, porque lá ele me parece já retratar um pouco dessa temática do homem supérfluo, que é uma das temáticas mais caras à literatura russa. E aí eu lembrei que ele tinha escrito um livro chamado Diário de um Homem Supérfluo, e eu queria saber se a origem estava ali naquela história mesmo, como é que ele ia desenvolver melhor essa temática aqui. E, inclusive, é aqui pela primeira vez que o termo homem supérfluo aparece na literatura russa. Na página 20 dessa edição, ele se descreve assim: eu notava tudo isso, pois não sou desprovida da faculdade e do dom da observação. De modo geral, não sou nenhum tolo. Às vezes até me vêm à mente ideias bastante engraçadas e não de todo banais. Mas, como sou um homem supérfluo e tenho um cadeado interno, para mim é apavorante expressar meus pensamentos, tanto que sei de antemão que hei de me expressar de modo sofrível. Então aqui ele já se assume logo no início do livro que é um homem supérfluo e que tem esse cadeado interno. Ou seja, esse cadeado o impede de dar vazão ao seu conhecimento, aos seus sentimentos, à sua sabedoria, que é tão característica do homem supérfluo. Aliás, aí falando já do homem supérfluo, o Samuel Junqueira dá uma definição bem legal de homem supérfluo aqui, que eu queria ler para vocês. Na página 75 dessa edição, já no pós-fácil escrito pelo Samuel Junqueira, ele diz: de um modo geral, os homens supérfluos são caracterizados da seguinte forma: jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais,
mas também incapacitados para a ação, para a luta em nome de seus ideais, tanto devido ao sistema repressor sob o qual estão submetidos, quanto à própria educação que receberam. Então é assim que é caracterizada essa figura tão comum na literatura russa do século XIX como um aristocrata que se vê impedido de realizar ações de cunho prático porque está vivendo sobre um regime repressivo do czar Nicolau I e se vê impedido de realizar qualquer ação para mudar a sua situação. E uma coisa interessante a se notar sobre o homem supérfluo, e aliás é uma coisa que eu já estranhava um pouco, porque aqui em português, né, como supérfluo, a gente tem algo que é desnecessário, superficial, e o Samuel Junqueira faz uma nota de rodapé aqui explicando o vocábulo no idioma russo. Então ele fala: no idioma russo, o vocábulo lishine, não deve ser assim que fala, mas tudo bem, que aqui se traduz por supérfluo, não tem o sentido de superficial. Ele é empregado no sentido de não fazer parte, ser deslocado, e comporta também as acepções de inútil e excessivo. E eu acho que, no contexto do homem supérfluo, eu acho que o que mais faz sentido é justamente esse não fazer parte, ser deslocado. Porque outra coisa que caracteriza muito o homem supérfluo é que, geralmente, essas famílias mais ricas da Rússia mandavam os seus filhos homens para estudar no exterior. E lá, por exemplo, em Paris, que era um destino muito comum, eles viam toda aquela liberdade, com muito espaço para ação prática, e aí quando eles voltam para a Rússia, eles dão de cara com um regime extremamente autoritário e se veem incapazes de aplicar todo o conhecimento e toda a vivência que eles tiveram em países mais livres. E eu acabei de mencionar que o homem supérfluo é um personagem muito comum na literatura russa do século XIX, e aqui na página 77 o Samuel explica o porquê. Não demorou muito para que esse novo homem russo de ações tão limitadas passasse a ser um elemento constitutivo das obras dos grandes escritores. O fato de tantos heróis literários russos serem homens supérfluos parece quase inevitável. Na Rússia do século XIX, não era possível nenhum outro tipo de herói. O herói altivo, destemido, enfim, o herói clássico convencional não poderia ser representativo dos difíceis anos de Nicolau I. Era preciso um tipo de personagem que encarnasse em si as frustrações da época, as angústias vivenciadas por aquela geração, e isso somente poderia ser feito através do homem supérfluo. E aí ele fala da importância do Turgenev no processo de consolidação desse tipo de herói. Mas esse herói não seria tão marcante não fosse o fato de Turgenev fazer de sua obra um verdadeiro laboratório desse tipo. O escritor não se limitou apenas a dar-lhe uma denominação, mas retratou seus mais impressionantes modelos, estampou suas contradições, deixou evidentes seus méritos, colocou-o em confronto com a geração seguinte, pensou-o filosoficamente. E eu gostei desse trecho porque, além de justificar a criatura do homem supérfluo, fala da importância do Turgenev e como ele tem essa capacidade de ver os movimentos sociais. E a mim me parece que o Turgenev tinha esse dom de perceber os movimentos sociais de tal forma a não somente retratá-los muito bem sob essa ficção, mas também conseguir projetar o que viria a seguir. E quem viu o vídeo de Memórias de um Caçador deve lembrar que eu falo lá de alguns aspectos autobiográficos que o Turgenev deixa transparecer nos seus contos, e aqui não é diferente. Aqui a gente tem novamente a figura de uma mãe que tinha uma mão muito pesada, que era muito rígida, não tinha uma relação muito amigável com o próprio filho. Inclusive o Turgenev comenta em algumas das suas correspondências que essa foi uma das causas de ele ter uma infância muito infeliz. A infância infeliz do Turgenev aparece bastante nessas correspondências, e aqui a gente tem isso retratado. Também isso de ser de uma família de proprietários de terra bastante abastada e de ele próprio ter se considerado um homem supérfluo. E outra coisa interessante a se notar é porque, geralmente, quando um livro do Turgenev saía, ele explodia. Todo mundo corria para ler, todo mundo queria ver, e não foi o caso desse aqui. Porém, contudo, entretanto, como eu já falei algumas vezes aqui, a literatura russa sempre foi alvo de muita censura por parte do Estado. Turgenev, inclusive, já foi preso por conta disso. Eu falo um pouco dessa história lá no Memórias de um Caçador, que tá aqui nos cards já. E esse aqui também foi uma das vítimas de censura. Aqui na página 78 e 79, o Samuel vai explicar isso melhor. Todo o relato da infância de Tchukaturin foi eliminado na primeira edição da novela, assim como as descrições satíricas de sua mãe e a relação com seu pai.
Sem dúvida, aquela não era a típica família aristocrática russa que o regime czarista gostaria de ver retratada na literatura. Fora uma série de mudanças que foi feita no texto original à época da publicação, e aí o Samuel complementa, dizendo que dessa forma não fica difícil compreender o porquê da escassa atenção que a novela despertou quando de sua publicação, porque foi tão modificado pela censura que acabou não parecendo que era algo realmente do Turgenev. Inclusive, um crítico russo considerou à época essa aqui a obra mais fraca de Turgenev. E o Samuel fala, dessa forma, por ter sido tão desfigurado pela censura, o diário não obteve, por parte do público e da crítica, a costumeira recepção das obras de Turgenev, cujo lançamento sempre tinha como consequência um enorme alvoroço na sociedade. Mais um livro muito gostoso de ler do Turgenev. Gente, eu amo ler Turgenev, eu tô cada vez mais apaixonada por esse homem, esse é o terceiro livro dele que eu leio, e ainda neste ano eu vou ver se eu leio Pais e Filhos, ou no máximo em janeiro do ano que vem, mas tenho ele aqui. E aí, ano que vem, definitivamente conversaremos sobre a obra-prima de Turgenev aqui. Mas sempre bom conhecer um pouco mais do Turgenev. Espero que venham outras coisas a ser publicadas do Turgenev pela Editora 34, que está fazendo um ótimo trabalho não só com a obra do Turgenev, mas também com literatura russa e do leste europeu. E ficamos aqui no aguardo de mais coisas então, e já ansiosa para a leitura de Pais e Filhos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.